Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, te louvamos, bendizemos, Pai. Agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela revelação de Jesus Cristo. Te louvamos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, pela direção que temos, Pai, para fazer a tua obra. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos ajudando, abençoando os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Guarda cada membro da tua igreja, Senhor, cada congregado, os teus ministros. Ajuda, Senhor, cada um. Nos dá graça cada dia. Nos dá alegria em servir, alegria em viver, meu Senhor, em tua santa presença. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. É um privilégio e uma grande responsabilidade todo dia trazer uma palavra, mas nós sabemos que é importante. Tem muitas pessoas que não têm mais condição de ler, mas ainda escuta bem. Então, esses tendo acesso, no meu grupo eu tenho cerca de 400 pessoas, não sei, digamos que a metade aproveite todos os dias. São mais de 400 um pouco. Então eu louvo a Deus pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelos meus ajudadores, por cada um. Eu sou muito grato. Deus me ensinou isto e eu sou muito grato, apesar de mim. Sou muito grato a Deus pela vida, pela oportunidade, pelo ministério e sou grato aos meus irmãos. Nós vamos meditar no Salmo 123, um salmo pequenino, Salmo 123, mas de uma mensagem maravilhosa, porque, como todos os textos das Escrituras, quando nós, ajudados pelo Espírito de Deus e também pelos nossos irmãos, nossos preletores, nossos pregadores, a gente absorve muito melhor, absorve muito mais. Então, Salmo 123, versículo 1. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Uma pequena leitura, meus irmãos, mas com uma grandeza de expressão. Primeiro, uma instrução para a gente esperar no Senhor. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Esperar em Deus. O Senhor que tem todo o poder, tem a resposta para tudo. O Senhor que tem chamado a gente para a salvação e para a sagração. Tanto a salvação, desfrutar da paz com Deus, a salvação, quanto a missão, o ministério, aqueles que foram consagrados a Deus, muitos por indicação de líderes e outros pela indicação do céu. Na antiga aliança acontecia isto. Um homem como Davi, por exemplo, Deus mandou o profeta ir dizendo, vai na casa de Jessé e consagra um dos filhos dele e tal.
Mas acontece que este mesmo Deus, no mesmo texto do Antigo Testamento, aparece o profeta que ninguém sabe. Quem foi que ungiu Elias? Quem foi que ungiu Elias? Quem foi que ungiu Urias? Tinha um profeta com esse nome. Quem foi que ungiu? Tinha muitos profetas. E muitos deles a gente não sabe nem o nome. Eram tempos de ditadura, eram tempos de... Sempre as mazelas de hoje aconteceram ontem também. Então é um salmo, este salmo nos ensina a esperar. Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Aí vem uma comparação linda no versículo 2. Igualmente, os olhos dos servos ficam atentos, esperando o que vão receber de seus senhores. E, igualmente, os olhos da serva, olhando apreensiva o que é que vai receber das mãos de sua senhora. Porque servos, apesar de servir bem e apesar de ter as suas necessidades conhecidas, os senhores não eram obrigados a compensar servos. Os senhores não eram obrigados, não tinham a obrigação real ou legal de compensar servos. Então, por que servos comiam e bebiam e também descansavam? Para produzir mais para seus senhores. Servos não tinham outra função a não ser produzir. Então, o texto é lindo porque diz, assim como, igualmente, como acontecia, como acontece. O salmo é da época. Eis que, como os olhos dos servos esperam ou atentam, ficam apreensivos, olhando para as mãos de seus senhores, para ver o que é que vão receber, e os olhos da serva, servos aqui está no plural, porque eram muitos, numa área, numa propriedade produtiva, tinham muitos servos, e às vezes só uma serva a serviço da senhora. A Bíblia é perfeita. Nosso conhecimento não é perfeito, mas a palavra é. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele nos favoreça. Assim como os senhores, demonstrando generosidade, compreensão, amabilidade, compensavam seus servos muitas vezes, assim como a senhora compensava a sua serva, nós esperamos, atentando para as mãos do Senhor, esperando, confiando, desejosos, até que Ele tenha piedade, até que Ele se apiede de nós, até que Ele nos favoreça. Nós ficamos atentos, como um servo olha para as mãos do seu senhor, nós ficamos esperando no nosso Senhor, até que Ele nos favoreça, até que Ele nos responda, nos socorra, nos favoreça, até que Ele tenha piedade de nós. Aí o versículo 3, ele fortalece esta ideia, este pedido. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo.
Assaz fartos é como que completamente cheios de desprezo. Nós fomos desprezados, temos sido desprezados da maneira mais completa, mais plena. Nós estamos plenos de desprezo. Ele fortalece esta sua súplica ainda. A nossa alma está sobremodo farta. É quando, nas nossas experiências, em algumas situações, alguém diz para uma pessoa: tome mais um pouco. Não estou cheio, não tem mais espaço. Aqueles que... Tem gente que come com tanto prazer e achando bom e tendo liberdade, come muito mesmo. E alguém faz ainda uma advertência: olha, não esqueça que tem sobremesa. Ou por outra, quer a sobremesa agora? Não, agora não cabe mais nada. E isto rola no meio da liberdade que a gente tem. Então, neste salmo diz: a nossa alma está sobremodo farta, a nossa alma está saturada de zombaria. Saturada, farta, assaz farta, saturada da zombaria, saturada do desprezo dos ímpios. Daqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Nós estamos fartos. Meus queridos irmãos, eu gosto de ler a Bíblia e de pensar a Bíblia. Eu tenho aqui minhas fontes. Eu tenho 27 Bíblias. Tenho em alguns idiomas, apesar de eu não ser poliglota, mas eu às vezes tenho alguma coisa, eu aproveito alguma coisa. De espanhol, de italiano, de inglês. Eu aproveito alguma coisa. Tenho grego e tenho hebraico, que eu não aproveito quase nada, mas serve para alguma pesquisa. Mas é muito bom a gente ter a palavra e estar completamente certo no sentido de que ela é suficiente para nós. O seu ensino é perfeito, absoluto, assim como um servo. O servo muitas vezes estava até bem alimentado pela necessidade que o Senhor tem do serviço dele. Alimentava muito bem esse servo. Acontece que esse servo tinha, dependendo da situação, 3, 4 pessoas em casa. E ele ficava apreensivo: o que eu vou receber para levar para os que estão em casa? O servo aqui se serve, mas os que estão lá estão privados de farturas, privados de alimentos, de variedade, de frutas e tal. E o Salmo descreve a reação do pai necessitado de levar alimento para casa. A mãe necessitada de levar alimento para casa. É um ensino que nos transporta para uma época que os homens tinham pouco direito. Os homens tinham pouco direito. Para começar, servo era propriedade do senhorio, de quem tinha o senhorio. E
Em muitas situações, aqueles senhores eram tão avarentos, tão arrogantes, tão perversos, que os servos não tinham opção a não ser, muitas vezes, enganar e até roubar. Não sei se devido a estas realidades no Brasil Império, no Brasil Império aconteceu isso, no Brasil Colônia, no Brasil Império aconteceu isso. E é provável que tenha sido desta época que foi colocado em nossa legislação a defesa do furto famelo, aqueles que roubam para se alimentar, os que são levados pela fome a se apropriar de alimentos. Não é essa história do ladrão de celular que invade a loja e rouba um TV, que entra lá e roubam peças de tecido, não. Era na questão do alimento, o furto famelo, de fome. Portanto, nós recebemos muitas instruções da parte de Deus. E eu jamais ficarei assaz farto de aprender. Jamais eu estarei assaz farto de ensinar. Eu todo dia aprendo, todo dia ensino e todo dia necessito de mais graça, mais comunhão com Deus, o perdão do Senhor, o amor do Senhor e o amor da igreja. E eu dedico a minha vida, o meu amor ao Senhor e à sua igreja. E hoje a minha intercessão é pelo pastor Eliseu Camelo, um pastor da minha amizade, da nossa amizade, de uma família brilhante no serviço ao reino de Deus. Pastor Luiz Torres, nosso pastor, nosso amigo. O pastor Francisco Araújo Silva, que me antecedeu na AD terceira etapa, e o pastor Jonatas Bezerra, que se acidentou trabalhando na igreja que o Senhor entregou em suas mãos, e não tive mais notícia, mas o caso dele era muito grave, ele sofreu fraturas na coluna, tem algumas dificuldades na reabilitação. Então, oremos pelos nossos amados irmãos e por estes necessitados pastores. Amado Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos pelos nossos queridos irmãos e amigos. Obrigado, meu Senhor, cada família na tua igreja, os nossos ajudadores, Pai, os nossos intercessores, todos os que fazem parte do nosso trabalho, Senhor, abençoa, sustenta com as tuas santas mãos, dá graça, vigor, Senhor, opera em cada coração. Deus fiel, agora te apresentamos, Pai, pastor Eliseu Camelo, toma ele em tuas santas mãos, abençoa sua esposa, sua família. Abençoa o pastor Luiz Torres, toma ele em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, sua esposa, guarda a irmã Mercedes, guarda a família, toma em tuas santas mãos, ajuda os meus irmãos, Pai. Abençoa, Senhor querido, o pastor Silva, toma em tuas santas mãos, abençoa, guarda a irmã Elisete, guarda toda a família, sustenta eles com as tuas santas e poderosas mãos. E agora, Senhor, te apresentamos o pastor Jonatas Bezerra. Toma ele em tuas santas mãos, ó Deus, tu o conheces, é teu servo, é um jovem pastor, Senhor. Ó Deus, dê graça, dá a tua proteção, meu Senhor. Tu és o médico dos médicos, o médico por excelência, e é poderoso para realizar milagres. Abençoa o teu servo, dá graça, abençoa a sua família, Pai. Deus bendito, nos dá a tua direção e proteção. Abençoa cada servo teu. Nossos queridos irmãos e amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.